Queridos irmãos, está conosco o pastor Naldo, que hoje vai nos ministrar a palavra de Deus. O pastor Naldo dispensa apresentações. A bênção de Deus tem sido a bênção de Deus para a igreja, a bênção de Deus para a vida dos irmãos. O pastor Naldo é um amigo querido, né? E Deus é aquela pessoa que traz, né? E faz com que haja alianças, né? Eu muito me alegrei de ter conhecido esse homem de Deus, pela ministração da palavra, pelo homem que é, e que nessa noite o Espírito de Deus possa usá-lo poderosamente, e que ele não fale aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir. Que o Espírito de Deus hoje quebrante, transforme, molde, que nos sacude, que nos mexa por dentro, que traga novas convicções, que mude o nosso coração, o estado da nossa alma. E eu vou pedir para você só mais essa vez ficar em pé, para que a gente possa primeiro receber o homem de Deus e orar por ele, clamar por ele nessa noite. Vou pedir ao pastor Naldo para vir aqui, para que a gente possa abençoar a vida desse homem de Deus. E eu digo, pastor Naldo, que eu fico totalmente tranquilo quando o senhor vem pregar, porque às vezes a gente... Tem até irmãos que tem aquela, pastor, tem um pregador que vem, então, mas eu confesso, pastor, eu fico tão receoso. Eu fico assim, né? Tão receoso, porque às vezes uma pessoa vem e diz cada bobagem, cada besteira, aí você vai ter que consertar, vai dizer que o pregador errou, aí vai parecer soberbo e não é, porque ele ensinou errado mesmo, né? Aí eu prefiro aquelas pessoas que a gente já conhece, que já tem aquele conhecimento, pastor Naldo é Deus, né? Pastor Naldo, pastor Hamilton, que a gente gosta muito. Demora a vir, mas quando vem é bênção. Então que Deus use o homem, o servo dele hoje, amém? Estenda as suas mãos hoje para cá, nesse momento. Pai Santo, aqui está teu servo. Ele vai ministrar a palavra, a tua palavra. Fala com poder, fala com autoridade. Ó Deus, que ele diminua e tu cresça, e teu nome seja louvado nessa noite. Para a glória de Jesus nós temos que glorificar e te honrar. Para a glória do Senhor nós dizemos amém, amém. Pastor, todo seu. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos, podem se assentar. Glória a Deus. Eu estava ouvindo o pastor Maurício falar e eu sofro desse problema também. Lá na igreja eu usava o círculo de oração como filtro. À tarde, se o cara pregasse bem no círculo de oração, ele pregava à noite no culto. Boa estratégia. Porque às vezes a gente, né, os irmãos têm a boa vontade de convidar. Mais uma vez me indicaram um pregador e ele foi pregar na igreja, não conhecia, e confiei no irmão que havia me indicado, e ele foi pregar. Chegou um determinado espaço da mensagem que ele disse assim: irmãos, lá no Rio de Janeiro, que ele mora no Rio de Janeiro, ele disse, tem um monte que eu vou para o monte, e quando eu chego lá no monte tem uma árvore, e eu vou para essa árvore e eu faço de conta que essa árvore é Jesus, e eu chuto Jesus, eu dou murro em Jesus, eu pego Jesus. Pronto, acabou a mensagem. Aí ninguém conseguiu mais ouvir ele pregar. O povo ficou só esperando ele terminar, não espera nem eu descer do culto, irmão. Já subiram e disseram no meu ouvido: pastor, e pode dar em Jesus, Aí essas coisas que o camarada vem e deixa aqui o irmão dele, vai embora, e o pastor fica aqui. Um outro disse que existia uma mentira branca, que é um termo jurídico dentro do direito civil, vale, se tiver algum advogado aqui, mas no cristianismo não. Porque se fosse assim, o camarada disse: nega Jesus ou morre. Você é cristão, eu ia mentir para salvar a minha vida, porque a ideia da mentira branca é essa: para salvar a sua vida você pode mentir. Mas no cristianismo não existe isso. Os cristãos morreram dizendo a verdade. Aleluia. Somos cristãos e não negamos o nosso Senhor. E depois fica o pastor, né? Mas quando é alguém que a gente conhece, que a gente já sabe da Bíblia, da mensagem bibliocêntrica, cristocêntrica, a gente fica tranquilo, entrega o microfone e descansa. Abacuque capítulo 3, versículo 17.
Eu nem preciso dizer da minha alegria por poder estar aqui com os irmãos, né? Sempre feliz em poder voltar aqui e rever os irmãos queridos que fazem parte da nossa lista de amigos admirados e respeitados. Pastor Maurílio, Murilo, os demais irmãos aqui que já aprenderam a nos amar e também caíram no nosso amor. Texto bem conhecido, o texto mais conhecido do livro de Abacuque. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18. Sentado como você está, mas com toda atenção, vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo faltando a safra de azeitona, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Diga glória a Deus. A mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite é os efeitos da oração em meio à crise. Os efeitos da oração em meio à crise. Tiago, escrevendo sobre a oração, ele diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ele cita o caso de Elias, e ele expõe Elias como um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas que orou, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E depois Elias voltou a orar, e Deus mandou chuva. A Bíblia está repleta de exemplos de que a oração pode muito em seus efeitos. Agora, perceba que o Brasil, no ano de 2018 especialmente, ouviu muito falar de crises. Crise. A palavra crise se tornou muito comum na nação. E nós vimos no ano que terminou crises em todas as esferas. Eu não sei você, mas pelo menos eu vi crise na política, eu vi crise econômica, eu vi crise moral, crise religiosa. O ano passado foi um ano de muita crise. E os pastores, até na boa intenção de elevar o ânimo dos irmãos em meio a essa crise tão grande que a nossa nação vinha atravessando, criaram um mote, um jargão, dizendo assim: você não está em crise, você está em Cristo. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo, o que não deixa de ser verdade. Terminou o ano 2018, nós estamos entrando em 2019, já estamos findando o mês de fevereiro, né? A partir dessa semana é a última semana do mês. Fevereiro já foi embora, começa março com o déficit do carnaval. Mas o que nós percebemos é que, pastor Maurílio, a crise ainda permanece. A sombra, o fantasma da crise ainda ronda a nação. Embora nós estejamos vendo aí um novo governo, há uma expectativa de melhora, de mudança, há uma expectativa de retomada, não é, de uma política coerente, honesta. Há uma expectativa de que o Brasil possa melhorar. Mas se nós fizermos um panorama
nós vamos perceber que o fantasma da crise ainda ronda o Brasil, ainda está presente. Nós não vemos ainda nenhuma mudança econômica na nação. A política ainda está meia lá, meia cá, e muitas coisas ainda vão acontecer. Mas eu resolvi começar essa mensagem falando de crise por dois motivos. O primeiro é porque crises acontecem, sempre aconteceram e vão continuar acontecendo até a vinda de Jesus. Não adianta nós fugirmos da crise, não adianta nós não querermos passar por crise. Quem nunca passou por uma crise aqui? Seja ela econômica, financeira, seja ela religiosa, seja ela emocional, sentimental. Porque eu não sei se você sabe, mas existem dois tipos de crises. Existe a crise interna, externa, que é essa crise que eu citei aqui, que ela assola o exterior, o lugar onde nós estamos inseridos, seja a cidade, seja o estado, o país. São crises que estão ao nosso redor e que nós estamos no meio delas. Mas existem também as crises internas, que por sua vez são desencadeadas pelas crises externas. Por exemplo, eu falei aqui do profeta Elias, citado por Tiago. Elias é um grande exemplo de que ninguém está livre da crise. Porque se você for ver quem é Elias, Elias foi um dos maiores profetas que Israel conheceu. Elias foi um profeta tão poderoso em obras que mesmo durante o período em que Jesus esteve aqui na terra, os judeus ainda esperavam Elias. E por sinal, Jesus foi confundido com Elias. Lembra que quando Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Um deles disse: estão dizendo que o Senhor é Elias. Mas Elias passou por uma crise sem precedentes, porque Elias entrou numa crise externa muito grande. A nação estava em crise, Israel estava numa crise sem precedentes. A idolatria estava tomando conta da nação, a dubiedade religiosa dominava a nação. Uma líder da nação, casada com um rei, chamada Jezabel, havia levantado postes ídolos na nação e a nação estava dividida. Elias cai no meio dessa crise e é levantado como profeta. A crise estava tão grande, Elias propõe um desafio. Você conhece a história, o povo vai ao Carmelo, Elias ora a Deus, os sacerdotes de Baal oram e não acontece nada. Elias ora, Deus manda fogo do céu, e Elias com a sua própria espada mata 450 profetas de Baal. Mas até aí era só uma crise externa, que Elias estava tentando contornar. Mas aí quando Jezabel fica sabendo de como Elias havia matado os profetas, manda uma palavra para Elias. E aquela palavra vem como um gatilho, que vai desencadear em Elias uma crise interna sem precedentes, que vai levar Elias a fugir para o deserto. Então, se Elias passou por crise, por que você não vamos passar? Todos nós atravessamos crises externas e às vezes crises internas também. O livro de Abacuque é o segundo motivo porque eu resolvi iniciar a mensagem falando de crise, porque Abacuque também é um profeta que profetiza num tempo de crise muito grande. Uma crise externa estava tomando conta da nação de Israel. Abacuque está inserido na categoria de profetas menores, só a título pedagógico, porque os estudiosos resolveram dividir a Bíblia em partes e em categorias. E se você já foi em um seminário, você deve saber que a Bíblia é dividida em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, que são os salmos, e os proféticos e o Novo Testamento.
E os livros proféticos estão divididos entre profetas maiores e profetas menores. Maiores a saber, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. E os profetas menores, aqueles profetas que dá trabalho de achar. Quando o pastor, o pregador manda abrir a Bíblia num deles, algumas pessoas têm uma dificuldade extrema de achar, porque não são menores, porque a sua mensagem profética tinha menos importância do que a mensagem profética de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel. Menores pelo período do seu ministério, foram ministérios menores. São livros que têm poucos capítulos, alguns têm apenas um capítulo. O livro de Abacuque, por exemplo, é composto apenas por 3 capítulos. Quantos capítulos tem o livro de Abacuque? 3 capítulos. E Abacuque surge no meio de uma crise muito grande, uma crise sem precedentes. A nação estava virando as costas para Deus. Não havia moral, não havia justiça, não havia respeito. Tanto é que Abacuque começa esse livro reclamando com Deus. Se você ler o capítulo 1 de Abacuque, você vai ver o profeta se queixando com Deus. E ele começa dizendo: Deus, até quando? Gritarei violência e o Senhor não ouvirá. Até quando gritarei injustiça e o Senhor ficará calado? Porque a crise levanta questionamentos, a crise levanta indagações, a crise faz brotar dentro de nós situações que nos levam a questionar a Deus e perguntar para Deus: por que Deus não faz nada? Mas eu vim aqui nessa noite com uma mensagem de Deus para a tua vida, dizer para você: não me importa o tamanho da crise que você está atravessando, Deus ainda vai mudar o quadro dessa história e vai trazer vitória para a tua vida. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Então veja, o profeta fala com Deus: Deus, até quando? A mensagem, o questionamento de Abacuque era: até quando, Senhor? Abacuque olhava ao seu redor e só via injustiça, só via maldade, só via indiferença. As pessoas estavam afastadas de Deus. E Abacuque fica preocupado, Abacuque questiona Deus. Uma crise interna se encadeia dentro de Abacuque, e Abacuque fica como para não viver, vendo aquela situação e olhando para um Deus tão grande, tão poderoso, tão imutável, e não vendo fazer nada. E ele questiona Deus. Mas é interessante, irmãos, que Deus fala com Abacuque. E Deus diz para Abacuque: Abacuque, fica tranquilo, porque nos vossos dias eu vou fazer uma obra tão grande que alguém, quando ouvir, não vai acreditar. Ela não será crida quando for contada. Por isso, Abacuque, pega esta visão que eu vou te dar. Aí você vai escrevê-la em tábuas, com letras grandes. Deus inventou o outdoor, irmão. Deus disse: Abacuque, escreve em tábuas com letras grandes, para que quem passe correndo possa ver, porque a obra que eu vou fazer vai ser tão grande que vai trazer admiração. Levante a mão, que eu quero ainda na introdução liberar uma palavra profética para você. Não importa o tamanho da crise, mas na crise Deus também faz promessa. E eu vim aqui como profeta de Deus para dizer para você: não importa o tamanho da crise que você está vivendo, Deus tem promessa para a tua vida. E não é essa crise que vai impedir a promessa de Deus de se cumprir. Você recebe essa palavra? Aplauda o nome do Senhor neste lugar. No capítulo 1, Abacuque está questionando a Deus. No capítulo 1, Abacuque está sem entender nada. Mas Deus fala com o profeta e diz assim: eu vou te dar a visão. Diga para o seu irmão: na crise Deus também dá a visão. É na crise que
Deus dá a visão. E aí vem o capítulo 2, que para mim o capítulo 2 parece ser um divisor de águas no ministério de Abacuque. Porque no capítulo 1 ele está questionando a Deus. No capítulo 1 ele não está entendendo nada. No capítulo 1 ele está indignado, ele está sem entender nada. Mas quando Deus fala com ele, Deus manda ele esperar para ver a visão que Deus ia dar para ele. E aí no capítulo 2 ele diz assim: subirei na torre de vigília e vigiarei para ver o que fala comigo. Porque sabe qual é a melhor coisa a fazer na crise? A melhor coisa a fazer na crise não é questionar a Deus. A melhor coisa a fazer na crise não é tentar entender a situação. A melhor coisa a fazer na crise não é tentar resolver o problema com suas próprias mãos. A melhor coisa a fazer na crise é subir na torre de vigília, é orar, é buscar a presença do Senhor. Aleluia! Porque quem não ora na crise reclama, quem não ora na crise murmura, quem não ora na crise vai ficar sem entender nada, quem não ora na crise vai ficar confuso. Mas se na crise você orar, Deus vai mudar a história da tua vida. É isso que Abacuque vai fazer. Abacuque vai orar. Posso pedir para você dar um conselho para o seu irmão? Me ajude a pregar, por favor. Diga para ele, não me tenha puxado não. Diga para ele, está na crise? Vai orar, irmão. A melhor coisa de se fazer na crise é orar. É buscar a presença do Senhor. Questionar não vai resolver. Tentar entender não vai resolver. Querer agir pelas suas próprias mãos não vai resolver. Mas se você orar, alguma coisa vai mudar. Eu vim aqui ser profeta de Deus para você e dizer para você nessa noite que enquanto você ficar murmurando na crise, a crise vai continuar dominando você. Enquanto você ficar reclamando na crise, a crise vai continuar direcionando você. Mas se você orar na crise, vai ter mudança. Se você orar na crise, vai ter mudança. Eu garanto uma coisa, irmão: se você orar na crise, as coisas podem até não mudar por fora, mas algo dentro de você vai mudar. Pode não mudar por fora, mas por dentro alguma coisa tem que mudar. Porque é impossível um crente orar e ficar do mesmo jeito. Por isso que o capítulo 2 parece um divisor de águas. Porque Abacuque não está mais reclamando, não está mais murmurando, ele não está mais questionando, ele não está mais tentando entender a situação. Agora ele está orando. Porra-me-ei na torre de vigília e vigiarei para ver o que fala comigo. Aleluia. Aí vem o capítulo 3, onde eu quero pregar nessa noite. Porque o capítulo 3 de Abacuque não é mais uma oração, não é mais um questionamento. O capítulo 3 de Abacuque não é mais uma situação de questionamento. Agora Abacuque vai relatar aquilo que ele viu, vai mostrar a visão que ele teve. Ele vai falar para o povo aquilo que Deus falou, aquilo que ele obteve na oração. É por isso que a mensagem é os efeitos da oração em meio à crise. E eu posso ver aqui 3 resultados que a oração produz no meio da crise. 3 resultados que a oração produz no meio da crise. Primeiro, no meio da crise, a oração revela quem é Deus. Porque se você ler o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16, você vai ver Abacuque dando uma visão do Deus que ele enxerga agora. No capítulo 1, Abacuque olhava para Deus e enxergava um Deus indiferente, um Deus que não tomava atitude, um Deus que não fazia nada com a maldade humana, um Deus que estava parado, um Deus em quem ele esperava e não via resultado. Mas olha o que Abacuque vai dizer de Deus aqui no capítulo 3. Se você está com sua Bíblia aberta,
Eu não vou ler os 16 versículos para nós ganharmos tempo, mas eu queria pelo menos ler 2 versículos aqui. Eu faço questão de ler pelo menos 2 versículos aqui, da visão que Abacuque teve de Deus. Olha que coisa extraordinária. No versículo 3 do capítulo 3, Abacuque vai dar a visão que ele tem de Deus. Olha a visão que ele tem de Deus. Ele diz assim: Deus veio de Temã. Deus veio de Temã. Deus não é mais um Deus que está parado, agora Ele está em movimento. Porque quando você ora, Deus se movimenta. Quando você ora, o céu não fica parado. Quando você ora, Deus não fica inerte. Quando você ora, Ele faz alguma coisa ao seu favor. Mas Ele não diz só que Deus vem, que Deus está se movimentando. Ele diz mais acerca de Deus. Olha, Ele continua dizendo: a sua glória cobriu os céus. Agora ele não via mais aquele Deus que a crise apresentava para ele, um Deus diminuto, um Deus pequeno, um Deus que não agia. Agora ele está vendo um Deus onde a sua glória cobre os céus, ou seja, um Deus que não tem tamanho, que não pode ser medido. Porque você deve saber, não precisa ser nenhum cientista, não precisa ser nenhum estudioso para saber que ninguém nunca conseguiu medir os céus, ninguém nunca conseguiu medir as galáxias, mas a glória de Deus cobre as galáxias. Sabe o que Abacuque está dizendo? O meu Deus é tão grande que não se pode medir. Não tem crise maior do que Ele. Não tem crise maior do que Ele. Eu vou repetir, parece que você não está entendendo. Não tem crise maior do que o teu Deus. Essa crise pode estar do tamanho do que for, mas o teu Deus continua sendo maior do que ela. A sua glória cobriu o céu, mas Ele não disse só isso. Seu louvor encheu a terra. Olha o que ele diz no versículo 4: seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejam das suas mãos, onde se escondia o seu poder. Percebe a diferença entre o Abacuque do capítulo 1 e o Abacuque do capítulo 3? Parecem não ser a mesma pessoa. Parece aqui não serem a mesma pessoa. Abacuque aqui é um outro homem. Porque quando você ora, mesmo que as coisas não mudem por fora, por dentro elas mudam. Abacuque está dizendo: Deus é grande. Ele não está dizendo: cadê Deus? Que não vê isso. Ele não está dizendo: eu não estou aguentando mais esperar. Ele não está dizendo: por que Deus não faz nada? Ele está dizendo: o meu Deus não fica parado. Ele está dizendo: o meu Deus é maior do que qualquer crise que possa se instaurar. Ele está dizendo: Ele é poderoso para mudar qualquer situação. A crise revela quem é Deus. É por isso, irmão, que você vê um crente que não ora na crise. Conversa com ele. Ele vai reclamar. Ele acorda reclamando e vai dormir reclamando. Você conversa com ele, fica depressivo, angustiado, porque ele não ora. A crise distanciou ele de Deus, e agora ele só está conseguindo enxergar um Deus distante, um Deus que está lá do outro lado e que parece que não está nem aí para o problema dele. Porque a crise também nos apresenta um Deus pequeno, um Deus que não resolve a nossa situação. A crise olha para mim e para você e diz assim: cadê teu Deus? Tu não é crente? Por que tu está passando por isso? Teu Deus não é grande? Não, teu Deus é pequeno, porque Ele não faz nada por você. Isso até a gente orar, irmão, porque conversa com um crente que ora na crise. Ele pode estar no vento que for. A luta pode estar grande, o sangue pode estar dando na canela, o vento pode estar soprando e balançando ele para lá e para cá, a situação pode estar desesperadora ao seu redor, mas ele está dizendo: Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande. Tem gente que olha para um crente
ora na crise assim: se eu fosse você, eu já tinha fugido daqui, já tinha ido embora. E você está sorrindo, ele vai dizer: porque o meu Deus continua no controle. A crise está grande, mas Deus continua no controle. O meu Deus continua no poder, Ele tem poder. Cadê os crentes que oram na crise aqui? Deixa eu ver se tem alguém que está orando na crise. Deixa eu ver se tem crente que está descendo aqui na crise. Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Um dia um filho chegou para o pai e disse: pai, que tamanho é Deus? E o pai disse: meu filho, Deus, e ficou olhando ao redor, buscando uma referência, e quando ele olhou para o céu, viu um avião lá no alto. E disse: meu filho, Deus é do tamanho daquele avião. E o filho dele disse: pai, então Deus é bem pequenininho. Ele pegou o menino, botou dentro do carro e levou para o aeroporto. Quando chegou lá, aproximou-se de um Boeing 747 e disse: meu filho, está vendo? Deus é como esse avião. Quanto mais perto você chega, maior ele fica. O problema é que você tem deixado a crise lhe distanciar de Deus. Mas eu vim aqui ser profeta de Deus mais uma vez e dizer para você: a oração te aproxima de Deus. Quanto mais você ora, mais perto dele você chega. Ora, irmão, que Deus vai se revelar para você e vai mostrar que essa crise não é nada diante da grandeza dele. Você acredita nisso? Aplauda ele mais uma vez essa noite. A oração na crise revela quem é Deus, irmão. É por isso que nós temos que orar. E me choca muito ver quanto mais o tempo passa, menos a igreja quer orar. E a igreja tem perdido Deus de vista. A igreja tem se distanciado de Deus. E a crise tem se instaurado. Mas a crise vai ter que ir embora da tua vida. Porque se você orar, alguma coisa vai mudar na sua vida. Oh, Gávea Sônica. Pode não mudar por fora, mas dentro de você algo vai mudar. Porque o capítulo 3, Abacuque não está dizendo isso porque tudo mudou. Abacuque não está expressando a grandeza de Deus porque tudo virou uma bênção. A crise estava lá ainda. A crise ainda estava lá. Mas quando você ora, a crise deixa de ser o seu foco. E o seu foco passa a ser Deus. E quando Deus é o teu foco, a crise é nada. E não importa o que ela esteja promovendo ao teu redor, você está sempre com a certeza de que Deus é poderoso para mudar a história, porque você está enxergando a grandeza de Deus. Alguém entende essa palavra? A oração revela quem é Deus, irmão. Procura um crente que ora, para ver se você encontra com ele murmurando. Procura um crente de oração, para ver se você encontra ele reclamando de Deus. Ele sempre vai ter uma palavra de ânimo para dar. Ele sempre vai ter um direcionamento que vai lhe guiar na direção de Deus. Por isso que você tem que orar no meio dessa crise. Está na crise, ora. Eu poderia dar uma receita milaborante aqui, né? Não adianta eu lhe oferecer um copo d'água, você tomar um gole, para acreditar que você vai ter curado, se você não quer orar. Eu mandar você dar 3 pulinhos para você recuperar o que você perdeu. O que muda a vida do homem é a oração. O que muda a história no meio da crise é a oração. E aonde tem oração tem vitória. Aonde tem oração tem vitória. Sabe qual é o perigo? Tem uma igreja que se distancia de Deus, porque qualquer Deus que é apresentado a ela é aceito.
que o pastor Maurílio leu aqui fala muito sobre isso, porque a gente está vendo uma inversão de valores, uma inversão de prioridades. As pessoas estão priorizando mais as coisas do que Deus. Então elas estão buscando em primeiro lugar as outras coisas, estão deixando o reino de Deus de lado. E qual é a consequência disso? Deus passa a ser um garçom. Deus só é útil se Ele puder lhe dar aquilo que você quer, aquilo que lhe convém. Deus só é Deus enquanto Ele puder lhe dar aquilo que lhe apraz. Então chega alguém e oferece um Deus com quem se pode barganhar. Dá isso que Deus te dá isso. Faz isso que Deus faz isso. E a vida cristã se torna uma barganha. A igreja vira um ponto comercial. A palavra de Deus se torna um produto. O púlpito um balcão. E os crentes viram meros clientes. E o pior é que as pessoas compram. Elas não conseguem ser dizimistas, mas conseguem comprar um frasquinho de azeite por R$100. Elas não conseguem ser dizimistas fiéis, mas conseguem comprar o tijolinho da casa própria por R$1.000. Porque elas não querem a Deus, por terem a revelação do Deus verdadeiro, elas acreditam naquele Deus com quem se pode barganhar, mas com Deus não se barganha. O Deus que eu vim te apresentar hoje não é um Deus com quem se pode barganhar, mas é um Deus que tem prazer em abençoar aqueles que priorizam a Ele, aqueles que colocam Ele em primeiro lugar, aqueles que focam nele. É impossível voltar para casa do mesmo jeito se foi Deus que te atraiu a este lugar. É impossível voltar para casa com a alma vazia se você veio ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Uma igreja que ora conhece Deus, irmão. Não adianta vir aqui com uma caricatura de Deus, não, porque vai quebrar a cara. Não adianta vir aqui com um Deus disfarçado, não. Porque uma igreja que ora conhece a Deus. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Então levante a mão e adore Ele por 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Eu não estou garantindo para você que a crise vai acabar. Eu não estou garantindo para você que de hoje para amanhã tua vida vai virar um mar de rosas. Eu não estou garantindo para você que depois de hoje você vai conquistar tudo que você quer, mas uma coisa eu posso lhe garantir: se você orar, a paz de Deus que excede todo entendimento vai tomar conta da tua alma, e não importa o vento que está soprando ao teu redor, Deus será a tua alegria, a tua alegria, a tua alegria. Recebei a presença dele, recebei a presença dele. A crise revela quem é Deus, irmão. A oração da crise revela quem é Deus. Em segundo lugar, a oração na crise renova as nossas esperanças. Acompanhe comigo o versículo 16 do capítulo 3 de Abacuque. Olha o que Abacuque diz aqui no capítulo 3. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram,
meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Aquele mesmo profeta que estava perguntando até quando, agora está dizendo: vou esperar tranquilo. Aleluia! Porque na oração as esperanças dele foram renovadas. Aleluia! Glória a Deus! Na oração, meu irmão, as esperanças deles foram reavivadas. E eu chego à conclusão que o que deixa um crente desesperançado é a falta de oração. Não é porque o Brasil está mal, não é porque é fulano, ciclano que vai fazer isso ou aquilo. Se Deus não fizer, não tem Bolsonaro, não tem ninguém. A nossa esperança não está no homem, a nossa esperança está em Deus. É dele que vem a nossa esperança. Mas o que a gente vê é crentes desesperançados. Ah, mas vai piorar, pastor. Não adianta dizer que vai melhorar, vai piorar, porque Jesus está voltando. A Bíblia diz que o pecado vai aumentar, que a iniquidade vai aumentar. Mas a nossa esperança não está aqui nesse mundo. A nossa esperança está lá. Paulo disse: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Olha a ordem das frases: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Porque, irmãos, não há esperança sem oração. Uma igreja que não ora é uma igreja pragmática, é uma igreja focada nesta terra, é uma igreja focada nas coisas desta vida. Então, se o pregador não prometer bênçãos materiais, a mensagem não surtiu efeito. Se não for algo visível, palpável, o pregador não foi usado por Deus, porque é uma esperança pragmática, imediatista, querem as coisas rápidas, é um desejo efêmero pelas coisas desta vida, esquecendo-se do céu. A minha esperança está no céu. Aleluia! E mesmo que tudo aqui vá de mal a pior, eu continuo glorificando a Deus, porque um dia eu vou morar no céu. Quem vai comigo? Quem vai comigo? Um dia eu vou morar no céu. Tem luta que tem, mas um dia esse corpo, essa tapera rachada vai tombar e terá um corpo glorioso esperando por mim, preparado. Porque veja, Paulo disse aos Tessalonicenses: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes como os que não têm esperança. Porque os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro, depois nós que estamos vivos seremos arrebatados para nos encontrarmos com o Senhor. E estaremos sempre com o Senhor. Sabe qual era o grande conflito do apóstolo Paulo? O grande conflito do apóstolo Paulo não era porque ele via os homens ímpios andando em carruagens e ele andava a pé. Não era porque ele via os homens ímpios comendo nos melhores restaurantes e ele às vezes não tinha pão para comer. Essa não era a crise de Paulo. Quando ele escreveu aos Filipenses, ele disse: sei ter em abundância e sei padecer necessidade. Essas coisas não me abalam, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe qual era a grande crise do apóstolo Paulo? Era entre ficar vivo e morrer. Porque Paulo diz assim: eu queria poder morrer, porque se eu morrer eu vou para o céu. Aí como eu queria me encontrar com meu Senhor. Aleluia, Jesus. Ele tinha tido a visão da glória de Deus, uma visão tão majestosa que ele não chegou nem contar, lícito contar, mas dizia assim: mas se eu morrer
E vocês, como é que fica? Eu ainda preciso pregar o Evangelho. E é uma crise dentro de mim, porque eu quero ir para a glória, mas eu também não quero deixar que essas pessoas vão para o inferno. Eu preciso pregar o Evangelho. Essa era a crise de Paulo. E eu estou vendo crentes entrando em crise por coisas tão pequenas, coisas tão banais. Você vai visitar um irmão que parou de vir para a igreja. Aqui não, sei que isso aqui não acontece. Mas você vai visitar um irmão que falou: irmão, por que você não foi? Não, pastor, porque aquela irmã, só a graça. Aquela irmã, a língua dela é maior que o cabelo dela, fala de todo mundo, eu não vou mais para a igreja não. Não, porque pastor fulano me deu a parte do Senhor, está com cara feia para mim. Você não sai da igreja por causa disso não, porque sua esperança não é aqui. Você não vem para o culto na expectativa de ser reconhecido pelo homem. Você não vem no culto na esperança de que seja visto, que tenha uma oportunidade. Porque aqui eu sei que também não tem, mas tem crente que se não der oportunidade, ele não fica na igreja. Porque aqui ninguém me dá oportunidade. Eu vou ali e eles me dão oportunidade. Porque eu chego na igreja, o povo não fala comigo, ali quando eu vou todo mundo me abraça. Ô bobão, você recebe uma visita na sua casa, você manda ele pegar água na geladeira, por acaso? Você vai buscar para ele. Você convida uma visita para comer na tua casa, você vai dar feijão com ovo para ele, você vai dar lasanha. Por causa que ali eu sou tão bem recebido na minha igreja, ninguém me valoriza. Vai congregar lá que você vai ver. Você é visita, todo mundo lhe recebe bem. Eu vou falar isso aqui que Deus está mandando falar. Que imagina comigo. Você me recebe na sua casa para almoçar, você vai fazer uma lasanha para mim. Mas aí se eu entrar numa prova e dizer assim: irmão, estou sem tempo de morar, deixa eu passar uns dias na tua casa. E você for gente boa comigo e dizer assim: pode passar, pastor. Quanto tempo? Uns 3 meses, irmão, até eu me organizar. Tá bom, pastor, pode vir. E eu for morar na sua casa, você não vai ficar buscando água para mim na geladeira não. Quando eu tiver com sede, você vai dizer: pegue lá, pastor, na geladeira. Se no teu almoço tiver feijão com ovo, eu vou ter que comer feijão com ovo também. Porque uma coisa é visita, outra coisa é quem mora na tua casa. Aí você está se deixando levar porque lá alguém te abraça. Mas é aqui que Deus vai te exaltar. É aqui que Deus vai te honrar. Para de reclamar do teu pastor, para de reclamar da tua missionária, para de reclamar dos irmãos da igreja. Seja bênção aqui. Como diria um bom pentecostal, pronto, falei. Terceira coisa. Meu Deus. Glória. Terceira coisa que a oração produz. Na crise, satisfação plena em Deus. A oração produz satisfação plena em Deus. É por isso que Abacuque, nos versículos 17 e 18, ele vai cantar: ainda que não haja fruto na figueira, ainda que a oliveira, a vide não dê o seu fruto, ainda que não haja ovelhas no curral, nem haja gado no estábulo, todavia eu me alegrarei e exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Quando a gente ora, irmão, Deus é bastante. Crente que ora, a alegria dele é a mesma, andando de carro ou andando a pé. Glória a Deus. Deus é bastante para você? Pergunta para o teu irmão, muito educadamente, que eu sei que o povo daqui é educado. Deus é bastante para você? Não é que as coisas mudaram, mas agora Deus é bastante. Pode faltar tudo. Pode minha geladeira estar igual um coco verde, só tem água dentro, mas eu estou dando glória a Deus. Meu Deus. Pode estar igual
andando a pé, mas está andando e dando glória a Deus. Deus é bastante. Oh, glória! A gente percebe que hoje a igreja vem perdendo esta satisfação em Deus. E aí nós vivemos na era dos cartazes, das celebridades gospels, daqueles que cobram valores exorbitantes para pregar ou para cantar. Alguns pastores, percebendo esta insaciedade, transformaram suas igrejas em centros de autoajuda. E as mensagens são cada vez mais antropocêntricas. São mais mensagens de autoajuda do que mensagens cristãs. Os pastores buscam descontroladamente dar à igreja um conforto exagerado. Eu não sou contra a igreja bonita. Pode fazer a igreja bonita do jeito que você for. Mas as pessoas estão cada vez mais reclamando de barriga cheia, botando defeito em tudo, escolhendo culto para frequentar. Eu gosto mais do culto da terça, porque no culto da terça tem fogo. O pastor chama pregador do fogo, então eu vou na terça. No domingo, mas pastor, eu prefiro ir na terça, porque na terça tem fogo. Deus não é mais a atração, não é mais Deus que lhe atrai ao culto. Quem é que vai pregar? Fulano de tal, hoje eu não perco. Hoje não tem quem me faça perder o culto, eu tenho que ir. Mas quem é que vai pregar? É o diácono que vai pregar. Ah, hoje não vai ser muito bom não. É o diácono fulano, ele é meio assim, né? Quando ele prega, meio frio, sorveteriano, congelacional. Porque Deus não é mais a atração, não é mais Deus que me atrai. Quando Deus é o bastante, não importa quem vai pregar, quem vai cantar. Eu vim para adorar a Deus. Quem veio para adorar a Deus? Quem veio? Olha que igreja bonita. Olha que som gostoso de pregar. Olha que igreja atenta à palavra. Mas os pregadores estão mais preocupados com o erário. A gente convida um pregador para pregar. Se ele tiver uma oferta maior ali, ele vai para aquela lá, não deixa de vir para cá. É porque a espada corta de lá e corta de cá também. E eu tenho autoridade para pregar sobre isso, porque eu não cobro. Eu não cobro para pregar. É para mim tanto faz pregar numa igreja que me abençoa com 1000, como com que me abençoa com 30. Eu prego com a mesma alegria. Eu não vou deixar de atender um convite de um pastor que vai me dar só o combustível para pregar numa igreja que vai me dar tantos reais, porque eu não prego por dinheiro. É Deus que me chamou. Eu tenho essa convicção. Mas a gente está vendo, eu já sofri com isso, de pregadores que deixaram de pregar em eventos que estavam fazendo porque receberam ofertas maiores. Porque agora não é por Deus. Havia um tempo que os pregadores pregavam porque eles queriam agradar a Deus. Mas hoje estão mais preocupados com a oferta, porque Deus não é mais o bastante. Eu vi um pastor dizendo na internet, irmãos, não é para você dar glória, não é para você refletir mesmo. Isso eu fiquei abismado, porque ele disse o seguinte: um pastor de uma grande igreja, um dos mais renomados aqui do Brasil, eu estava assistindo o culto da igreja dele pela internet, e ele falando na hora da oferta,
contando das reformas que estava fazendo nas igrejas filiadas. E ele fala de uma determinada igreja que tinha 300 membros. E ele fez uma reforma nessa igreja. E ele diz assim, só para vocês terem uma ideia, depois que nós fizemos a reforma, a nossa igreja saltou de 300 para 700 membros. Porque as pessoas procuram conforto. Uma vez um irmão chegou para mim e disse, pastor, derrube o muro da frente da igreja, para o povo poder botar o carro aqui na frente, porque meu pai saiu de uma igreja porque deixava o carro longe. As pessoas querem cada vez mais conforto. Saem da igreja por causa do calor, por causa disso e daquilo, porque Deus não é mais bastante. Buscam conveniência, irmão. Você está chorando de barriga cheia. Eu recebi alguns amigos missionários lá na igreja que foram para uma viagem em Guiné-Bissau. E ele disse lá, irmãos, não tem energia elétrica, eles adoram no escuro. E eu vou dizer uma coisa para você, o culto lá só tem hora para começar. E você já deve ter visto os vídeos aí da África, a alegria com que eles adoram a Deus. Muitos deles ali só fizeram uma única refeição no dia, enquanto no Brasil tem crente que já comeu 4 vezes hoje, ainda está de cara feia no culto, não dá glória a Deus, está preocupado com o culto terminar, para poder ir para casa jantar. Aleluia. E aí canta, né, irmão? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Não é? Deixa tudo para te servir. Mas se Deus apertar o parafuso um pouquinho, quer se desviar, quer sair da igreja, quer ir para o mundo. Tem muito crente hoje brincando lá no bloco das virgens. Tem muito crente que nesse período de carnaval se afasta da igreja para ir pular o carnaval, porque Deus não é o bastante. Aleluia. Mas eu estou pregando para uma igreja que não está aqui porque é o pastor Naldo que está pregando, porque é o pastor Maurício que está desistindo do culto. Não está aqui por causa do homem, está aqui por causa de Deus. Quem está aqui por causa dele? Quem está aqui por causa dele? Deus é o bastante para você. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Se Deus é tudo para você, você não precisa se preocupar com as outras coisas. Ele cuida de você, cuida da tua casa, cuida da tua família, Ele cuida das tuas vestes, Ele cuida da tua alimentação. Tudo que você precisa, Ele providencia para você. Fique de pé, fique de pé. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Eu fico preocupado, irmãos, com os pregadores de hoje. Que eles têm uma criatividade tão grande. E é por isso que a gente se preocupa quando vai botar alguém para pregar. Porque eles arrancam mensagens mirabolantes. Eu não sei onde é que ele vai buscar. O cara encontra o primo de 3º grau de Mefibosete. Segundo o historiador, ele era primo de 3º grau de Mefibosete. O cara vai encontrar o tipo sanguíneo de Lázaro. Eu não sei onde é que eles vão buscar essas coisas. Eu não sei fazer isso, irmão, me perdoe. Me perdoe, que a única coisa que eu sei é pregar a palavra e pronto. Aleluia, glória a Deus. É falar o que está na Bíblia. Mas sabe por que eu faço isso? É porque eu não estou preocupado em ver minha agenda bombar. Não.
preocupado em aparecer nos cartazes dos maiores congressos do Brasil. Não. Se Deus me levar um dia, glória a Deus por isso, eu vou estar pregando, e glória a Deus, vou pregar a mesma mensagem. Mas a gente vê os pastores, os pregadores, no intuito de poderem fazer agenda, querer virar a igreja. Isso é uma coisa terrível, porque dá um trabalho para a gente ajeitar, vem um cabo e vira, aí bagunça tudo. E pior que tem gente que gosta. Tem gente que vai atrás mesmo. Mas se o cara for pregar lá em Cochichola, ele pega um carro, bota gasolina e vai para ouvir. Eu quero é Deus, Deus, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem problema perder a agenda, eu não quero perder é Deus. Aleluia. Tem problema, irmão, eu quero é Deus. Porque Deus para mim é o bastante. Aleluia. Deus é o bastante para você. Glória a Deus. Então nessa crise, irmão, você não vai reclamar. Nessa crise você não vai murmurar. Nessa crise você não vai questionar. Nessa crise você vai descer na presença de Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho palavra, então chora. Pastor, mas eu não tenho lágrimas, então geme. Pastor, eu não tenho nem gemido, então fica de cara no pó, porque alguma coisa vai acontecer dentro de você. Aleluia. Eu não vou te chamar para vir aqui na frente não, mas eu quero que você bote a mão no seu coração. Espírito de Deus, abarque a subicana, era manavaço, é que me caixa, é me cama, é me joga a minha conta que me. É impossível Deus fugir da crise. É impossível não passar por ela. Mas nós temos uma saída da crise. A saída da crise é orar, Senhor. Mas eu também sei, meu Deus, como é difícil orar. As forças se esvaem. Eleve a dar que a chamina da bacana da folha. Mas eu te peço nesta noite, tu és o Deus que socorre no meio da crise. Onde tiver alguém aqui, Senhor, sem força, sem esperança, renova as forças dessa pessoa agora. Renova as forças dessa pessoa agora. Visita o coração dela. Tira a angústia, tira a tristeza. Renova agora. Levante a sua mão para o céu e receba a unção de Deus. Receba a glória de Deus que desce sobre este lugar. Em nome de Jesus, toda palavra de maldição lançada contra a sua vida seja quebrada agora no poder que é no nome de Jesus. Receba agora força, receba agora renovo, receba agora esperança. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Impossível, receba, receba, receba. Aquilo que parecia
Você acende só a luz da mesa?